amados, nós estamos na busca constante da direção de Deus e graças a Deus que Ele nos deu a direção para esse sábado. Estamos reunidos aqui e aqueles que estão online, dando continuidade ao que denominamos Atos dos Apóstolos, capítulo parte 3. Podeis assentar. Parece que vai no ritmo de um livro, né, Reinaldo? Bom, nós tivemos uma manhã abençoada, né? Graças a Deus por essa manhã. E chegamos na parte da tarde, né? Amém. E é muito interessante. Eu vou fazer uma leitura aqui para poder comentar. Nós temos algumas advertências. Em 1 João, capítulo 4, versículo 1, diz o seguinte: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Já naquela época, né? Então temos aqui, não deis crédito a qualquer espírito. Aquela turma, na época de João, talvez estivesse sendo desviados ali pelo gnosticismo e outras tendências, e João está dizendo, olha, vocês tomem cuidado, né? Vocês tomem cuidado, estejam atentos. E aqui em 1 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 1, diz também, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento, exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Bom, aqui o apóstolo São Paulo, ele também adverte sobre os últimos tempos. Há uma advertência. Em outras passagens da Bíblia, como o próprio Senhor Jesus, né, ele esteve sempre advertindo para que se tivesse cuidado com enganadores. Ele fala de falsos cristos, fala de falsos profetas, e que essa gente opera muito milagre, né? Muito milagre. Então era preciso estar atento, né? Estar atento em qualquer época, mas nessa época. Então a gente precisa estar muito atento para não sermos enganados, né? Não sermos enganados, né? Quais são as características da igreja conforme vemos lá no Novo Testamento, conforme enxergamos a partir de Jerusalém, Judéia, Samaria e todas as partes onde a igreja, naqueles primeiros anos, alcançou. Então, a gente precisa pensar e analisar para não sermos enganados, né? Por exemplo, quando as pessoas não estão valorizando reunião de oração e diz que a igreja é uma bênção, e diz isso, mas como? Se as pessoas não valorizam
uma grande reunião de oração. Estar na presença de Deus, e oração não é simplesmente uma campanha para pedidos pessoais, não é que pode acontecer essa campanha, mas oração pelos interesses do reino de Deus, oração de guerra, oração estratégica. Né? Como é que pode dar uma bênção se não há um comprometimento com a evangelização? Ordem do Senhor Jesus, ordem. Ele não pede, ele não diz o dia que dá. Como gratidão, todo convertido deve ser um evangelista, e depois por obediência. A motivação. Onde está a motivação dos crentes hoje? Por onde anda essa motivação? E muito do que se apresenta como igreja, ou como um grupo religioso, ou como, suposto homem de Deus, precisamos ter todo o critério para não sermos enganados. E aí esse livro, o Espírito Santo, ele vai ajudar cada crente, com o Espírito Santo e a palavra, ser capaz de quê? Hein? Não se deixar persuadir por nenhum ensino antibíblico, por nenhum falso profeta, ou coisa assim parecida. Ô Daiane, você vai mostrar aqui um episódio, no livro de Atos, de confronto. Não é isso? Um episódio de... Pode procurar com calma aí. Um episódio de confronto. Quer dizer, a salvação, libertação do estado de condenação, a reconciliação com Deus, ter paz com Deus e garantir um lugar no reino de Deus, não somente no céu, na presença de Deus, mas nesse reino vindouro, Nós aguardamos o reino vindouro mesmo. E isso aí é algo que a pessoa precisa estar atento, porque me parece que grande parte das pessoas que estarão um dia no inferno são pessoas religiosas. Religiosas, uma crença errada. Uma crença errada. E como nós fazemos parte daqueles 7 mil que no mundo prega a mensagem da cruz, o verdadeiro evangelho, por isso essa revisitação da igreja primitiva, os crentes da igreja primitiva, para que você não se engane com A, com B, com D, etc. Então nós vamos trazer vários aspectos relacionados à dinâmica da igreja. Continua. Então, gostaria de honrar a pessoa do Espírito Santo, reconhecer a presença do Espírito Santo, louvar a Deus pela vida do nosso reverendo, louvar a Deus também pela vida da pastora Cristina, e gostaria de convidar os irmãos para a gente ler lá em Atos, no capítulo 13. Atos, capítulo 13, a partir do versículo 6. Atos capítulo 13, a partir do versículo 6, que diz assim: havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus, mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora
Pois agora, eis aí, está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão. Então, o procônsul, vendo o que sucedera, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. Então, nós vemos aqui que, assim como o nosso reverendo tem pregado hoje, combatendo, né, os falsos profetas, os falsos mestres, os falsos ensinos, na igreja primitiva também houve embate contra falsos profetas. E aqui é um episódio em que mostra esse homem, esse mágico Elimas, e a Bíblia declara no livro de Atos, capítulo 13, versículo 6, que este homem, ele era um falso profeta. E trazendo aqui algumas definições de termo, o que são falsos profetas? Então, segundo a pequena enciclopédia bíblica, falsos profetas são profetas impostores que se fazem passar por homens de Deus, mas não possuem autoridade divina. E a palavra falso significa oposto à verdade, oposto à realidade. Então, os profetas são mensageiros de Deus. Então, os falsos profetas são aqueles que se opõem à verdade, à realidade, àquilo que vem das Sagradas Escrituras. E analisando esse acontecimento aqui de Atos capítulo 13, nós observamos que este homem, este falso profeta, ele estava ali se opondo a Paulo e a mensagem que Paulo trazia da palavra de Deus. Então, caracterizando os falsos profetas, né, como identificar um falso profeta? Então, é alguém que vai se opor à verdade do Evangelho. Então, nós louvamos a Deus pela vida do nosso reverendo, louvamos a Deus por esta igreja. Nós temos ouvido sobre o teor da mensagem apostólica. Então, a verdadeira mensagem é aquela em que Cristo é central, em que é pregado a morte e a ressurreição de Cristo, o sacrifício expiatório e a salvação através de Jesus. E nós vemos que esses falsos profetas, então, eles podem até operar sinais. Como o próprio Senhor Jesus, ele falou lá em Mateus 24, 11. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Diz também lá em Marcos 13, 21 e 22. Então, se alguém vos disser, eis aí o Cristo, ou ele ali, não acrediteis, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, falsos profetas, eles vão afastar as pessoas de Cristo, afastar da mensagem verdadeira, da mensagem bíblica. Eles usarão de engano. E o que significa a palavra engano? Engano significa artifício empregado para induzir ao erro. Enganar significa induzir ao erro, e enganador que induz ao erro. Então, são pessoas que induzirão outros ao erro, afastando-se da verdade bíblica, afastando-se de Cristo. Quer dizer que aqui nós temos um exemplo claro de como nós, nos dias, considerando últimos dias, essas expressões bíblicas, né, ou últimos tempos, indicam a proliferação de pessoas que abraçam outro evangelho, de pessoas que abraçam outro Jesus, de pessoas que instituem novas igrejas ou novas eclesiologias, não é? E às vezes as pessoas falam em Deus, né? As pessoas falam esporadicamente em Jesus, né? E colocam outra coisa, né? E aí as pessoas começam então a perder o senso, a percepção de que o evangelho verdadeiro só há lugar para um homem chamado Jesus, que é Deus, que foi enviado para morrer naquela cruz. Por exemplo, todos vocês que estão aqui, participando aqui, ou estão em casa, não é? Seus corações, eles se enternecem por Cristo mesmo. Seus corações, como o apóstolo São Paulo, na Epístola aos Romanos, quando ele fala
do Senhor Jesus, ele diz em dado momento, né? O amor de Cristo me constrange. Por quê? Porque ele faz um autoexame de que ele é um pecador. Quer dizer, o senso de pecado ou pecadores, será que isso perpassa a nossa mente, a fim de que possamos, né, usufruir do remédio, da provisão de Cristo na cruz? Ou as pessoas estão valorizando a igreja institucionalizada, grupos religiosos? É nisso aí que muitas pessoas estão pegos. Então, esse falso profeta, né, é interessante que eu ia pedir para você ler novamente, queria que os pastores pegassem o microfone e viessem aqui também, porque ou aqui ou ali, ou onde for aí, pode vir com o microfone, que é para a gente aproveitar esse momento e alertar nossos irmãos, alertar nossas irmãs. Eu percebo aí, vou pedir para a missionária Daiane ler novamente, por favor. Sim. E você leia em casa, qual é o capítulo e qual é o versículo? Atos, capítulo 13, a partir do versículo 6. Atos 13, versículo 6. Então, esse cenário era o cenário, não é, pastor Miranda, de uma das viagens missionárias. Sim, senhor. De uma das viagens, o apóstolo São Paulo está entrando numa... Pode subir. O apóstolo está... Atos, está lendo Atos aonde? 13, né? Ele está entrando numa ilha e de cara vai ter uma... E é justamente a primeira viagem missionária. Sim, senhor, é a primeira viagem. Porque ele tem 3 grandes viagens missionárias. Ele tem 3 grandes viagens missionárias. Mas para ter as 3 tem que ter a primeira. Sempre. E ele está entrando nesta ilha e de cara uma oposição ao evangelho, uma oposição à pregação do evangelho. Aí se levanta esse filho do diabo para tentar, e o texto ela vai ler, tenta desvirtuar, tirar a atenção do procônsul para o evangelho pleno e colocar... Não, pode falar. Eu entro, quando eu fizer assim, eu espero falar, vai lá. Tirar a atenção do evangelho pleno que Paulo está ali levando agora o procônsul a cair em si e ver a verdade plena sobre a obra da salvação, desvirtuando, levando para um outro lado, para ser enganado e impedindo o procônsul de chegar até a fé. Isso hoje, pastor Evandro, ocorre em diversos níveis, não é? Olha, o grande número de pessoas, o grande número de irmãos que evangelizam, né? Que são abordados por pessoas, né? Querendo arrastar essas pessoas para o seu ambiente religioso. Fala aí, afastar da fé. Sim. Isso é tão forte, né, reverendo, que esse afastar da fé hoje, a gente percebe isso muito comum no nosso convívio social com as pessoas, porque existem diversas igrejas no mundo hoje, você convive com pessoas que são de muitas dessas igrejas, e eles começam sutilmente, como assim, igual já aconteceu, de uma jovem que foi de uma determinada, era da nossa igreja, saiu, foi para outra igreja, e aí ela chegou para os jovens lá da Zona Sul e falou assim, você tem que conhecer a noite gospel lá da minha igreja. E aí uma das jovens falou, não, mas a gente está lá, sábado é o dia de culto lá na nossa igreja. Não, mas um dia, você só vai deixar de ir na sua igreja um dia. Quer dizer, ela estava sendo esse Elimas o mágico, tentando tirar a pessoa do caminho verdadeiro. E quando a gente vê, reverendo, essa questão de encantamento, né? Elimas o mágico, ele encantava as pessoas e as pessoas iam por causa do que ele fazia. Hoje, tem muitos púlpitos que encantam as pessoas. Espada de Miguel, água purificadora. Então, tem coisas que vão encantando as pessoas procuram isso, mas não estão com a verdade. E aí, o que acontece? Quando você mergulha, é a inquietação que está no coração dos nossos pastores, comigo, coração da pastora Cristina, a inquietação que está no coração dessa igreja, porque vem do Espírito Santo, é a pessoa aprender a se firmar na verdade. Se firmar na verdade. E ser capaz de pensar, ora, onde estavam essas pessoas quando eu estava no alcoolismo? Onde estavam essas pessoas quando eu estava afundado nas drogas? Onde estavam essas pessoas quando eu estava no batuque, na feitiçaria? Elas não apareceram, porque elas têm medo dessas pessoas. Elas querem pegar um crente ali, ou um crente ali, ou um crente ali. Isso nós temos que fortalecer. Amém? Porque o que é que elas têm que fazer? Chama para essa noite o não crente, chama o pecador, mas eles são especialistas em
enganar, em seduzir e em induzir, e isso você tem que ver que é uma coisa completamente equivocada. Reverendo, teve uma situação de uma jovem de uma outra denominação que falou assim: eu queria convidar você para o culto do amigo. Aí a irmãzinha lá da igreja falou assim: mas eu sou cristã. Ele: não, mas esse culto é para levar um amigo muito querido, e como você é minha amiga, você tem que ir na igreja comigo. Você tem que ir. O culto do amigo. Eu creio o seguinte: todos vocês, pastores, pastoras, missionários em qualquer parte, né? Vocês percebem o seguinte: precisamos verdadeiramente ensinar, advertir, alertar, né? Para esse tipo de tentativa de afastar a pessoa. Sim, senhor. Porque o crescimento espiritual de alguém é quando ele encontra Jesus, né? E aprende na sua igreja, e cresce na sua igreja, e desenvolve na sua igreja, não é? E a pessoa não é atraída por esse negócio de noite de meu amigo, noite disso, noite daquilo. A noite, o teu dia e a tua noite já é comprometido com a tua missão através da igreja que você está. Lá em Xerém mesmo, a gente estava evangelizando, e aí evangelizando jovens, muitos jovens, né? Vamos para a nossa igreja hoje, vamos para o culto, segunda-feira. Não, hoje eu vou para a segunda sem lei. O que é isso? Segunda sem lei. Aonde isso? Lá em Xerém. Eu falei: vem cá, o que é a segunda sem lei? É que a gente vai para a igreja, mas não precisa levar a Bíblia, é só farra. A gente canta e dança, e aí lá a segunda sem lei, lá em Xerém. Vai, continua. Aí o senhor vê a diferença, né? Hoje, nessa igreja aqui, o senhor nos formou. Eu sou da igreja desde 13 anos, conheci o senhor com 15, e aí estou formado aqui como vários outros jovens. E toda segunda tinha a lei da palavra, terça a lei da palavra, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, lei da palavra. E estamos aqui, eu estou aqui, pastor Miranda está ali, todo mundo está aí, reverendo. O que segura uma pessoa é a palavra. E aí fica muito claro o seguinte, não é? Este procônsul, Sérgio Paulo, né? Ele vai ser salvo. Quais seriam os conselhos aí para que alguém escape? Como fazer? O que se extrai dessa cena? Então, nós vemos, reverendo, que a gente tem aprendido com o Senhor, a gente louva a Deus pela vida do Senhor, e um dos temas que o Senhor orientou que nós estudássemos, o teor da mensagem, e todos os temas que temos aprendido nessa escola mostram aspectos para identificar a igreja genuinamente bíblica. Então, uma igreja genuinamente bíblica é a igreja como Atos. Então, que prega Jesus, que prega a verdade, que prega o evangelho, que confronta o pecado. Então, quando a gente se refugia na palavra e tem a palavra como norteador da nossa vida e ouve esses conselhos que partem da Bíblia, então a gente não vai cair nesses laços. Então, nós vemos aqui que tinha Paulo, o apóstolo, com o evangelho genuíno e verdadeiro. E tinha esse Bar Jesus, Elimas, trazendo mágica e se opondo a Paulo e tentando afastar o procônsul da fé. Então, quando ficamos do lado da Bíblia, do lado de Jesus, mas seguindo tudo segundo as Escrituras, né, a igreja da palavra, a igreja bíblica, a igreja de oração, a igreja em que Jesus é central, o Espírito Santo, então nós somos salvos e protegidos desses enganos, né, que induzem a pessoa ao erro. Sim, senhor. Pastor Miranda. E interessante, reverendo, porque ficar do lado certo é ficar perseverando, é ficar perseverante. Chipre foi, na história, um dos primeiros países cristãos. Nós tivemos com o senhor em visita a Chipre, e foi tão sério isso que, segundo a tradição da igreja, o próprio túmulo de Lázaro está lá, porque foi um refúgio para cristão. Então, o próprio procônsul aí testemunhou a fé, ele se converteu ao Senhor Jesus, permaneceu, fez da ilha um reduto de cristão para ficar firmado, porque hoje em dia esse outro evangelho que existe por aí, leva as pessoas a uma inconstância muito grande. Hoje eu estou aqui, aí ouço alguma coisa que ali me atrai, eu vou para lá, pulo para aquele galho, aí daqui a pouco aquilo ali não me atrai mais, igual o pastor falando, eu me lembrei de uma das visitas que, orientado por senhor, fomos fazer a Barra sobre obras, de ar-condicionado, pesquisar essas coisas. Eu e a missionária Gilza, nós fomos numa igreja que eu estou vendo a fila, ela era gigantesca, deveria ter umas 200 pessoas numa fila. E aí eu cheguei para a pessoa que estava na entrada, eu falei: essa fila é para quê? Ela falou assim: não, solteiros nunca mais.
Eu falei, solteiro nunca mais? Solteiros nunca mais. Eu falei, como é que funciona? Eu falei assim, não, porque a última vez que nós viemos, você entra e aí uma palavra muito profética, o pastor diz, olha para a pessoa que está ao seu lado, aí está o par perfeito. E nunca se teve tanta prostituição no meio gospel, como nessa era agora, de solteiro nunca mais, de terapia de amor. Então, quer dizer, é uma pessoa que não persevera, e o que leva a pessoa a não perseverar é não seguir o evangelho verdadeiro. A gente vê, reverendo, que é muito engano quando a gente olha para as mensagens de todos os lados, né? Então, mensagens de autoajuda, mensagens de qualquer cunho. E nesses anos todos, o Senhor tem realmente protegido a igreja com a palavra. Eu me lembro de anos atrás do Fanerose, o pessoal do Caicai, né? Cair pelo poder de Deus. Eu me lembro do Dente de Ouro, quando o Senhor veio então e nos ensinou, protegeu a igreja para não cair nessa, e até hoje o Senhor tem nos ensinado. Ou seja, nós cremos na palavra da cruz. O nosso reverendo prega a palavra da cruz. Olha. É por isso que nós estamos aqui. Estou vendo o Railson ali, firme, mas porque quis a palavra da cruz, e nós estamos aqui. Então, quer dizer, é muito importante você retroagir no tempo e visitar as igrejas de Jerusalém, Judéia, Samaria, Antioquia, essas igrejas todas aí, né, Tessalônica, Filipos, e observarmos o que é que atraía essas pessoas, né? Eles estavam atraídos por quê? Eles eram motivados por quê? Não existiam fatores externos, né? Eles não eram atraídos por fatores externos. A atração deles era um homem chamado Jesus. Não é? E o poder, e a motivação deles era dessa relação com Deus e de um fluir do Espírito Santo. Quer dizer, estavam contentes, aprenderam a estar contente em qualquer situação. Viu, Roberto? Contente em qualquer situação. É como a gente, estamos na pandemia, mas estamos contentes porque o Senhor está atravessando conosco essa pandemia. Né? Isolamento social, nós nunca experimentamos isolamento porque o Espírito Santo é nosso companheiro constante o tempo todo. Não é? Então, quer dizer, se as pessoas não têm isso, como é que elas enfrentam a situação no dia a dia hoje? É verdade, senhor. Isso é tão sério que o senhor está falando, que o apóstolo São Paulo, escrevendo à igreja de Tessalônica, vai ressaltar o modelo de crente que são os tessalonicenses. E vai dizer o seguinte: vocês receberam o evangelho com muita perseguição e com alegria no espírito. Então se tornaram um modelo não só para a região toda da Macedônia, mas para a região da Acaia. Então as pessoas hoje que ficam encantadas com certo tipo de pregações que te distancia da fé, é uma conversão frágil, é uma conversão que se desvia, porque os tessalônicos, eles receberam com perseguição, não era um maquiar para poder levar você a experimentar um estilo de vida utópico, que não existe mais. Não, Paulo, quando pregou o evangelho aos tessalônicos, deixou bem claro para eles, o evangelho você vai padecer, e padeceram, mas padeceram com alegria no Espírito Santo, quer dizer, porque aquilo que eles receberam de Cristo, então que a mensagem é essa, é muito maior e muito melhor do que tudo que oferecem por aí, porque esse outro evangelho que existe, das diversas maneiras que conhecemos, oferece, cada circunstância oferece algo, já repararam? Uns oferecem uma luz apagada. Eu estava me lembrando aqui da missionária Gilza, quando um determinado líder lá da Barra, disse que se ela tivesse na igreja dele, já teria casado. Olha que desonestidade, olha que coisa horrível. Então, quer dizer, o fator predominante é ter um casamento? Graças a Deus a missionária soube responder ele, e aí ela está permanecendo até hoje. Então, a gente observa, ainda aqui no capítulo 13, reverendo, referente a esse falso profeta, a indignação que causa ali no apóstolo, ali em Paulo. No versículo 10, tem uma lista de características, o apóstolo Paulo indignado vai falar com ele, então chama este falso profeta de filho do diabo, cheio de todo engano. Então, como nós falamos, falsos profetas trazem o engano, induzem as pessoas ao erro, cheio de toda a malícia, então a malícia, a maldade, inimigo de toda a justiça, e além disso que ele pervertia os caminhos do Senhor. E está cheio de pervertido
pervertendo os caminhos do Senhor. Por isso eu quero louvar a Deus por essa igreja, esse nosso ministério, pelos membros dessa igreja, que são encorajados a ter um relacionamento com o Pai, através de Jesus, no poder do Espírito Santo, né? E o altar temos um altar que é Cristo, né? Que morreu na cruz por nós. Então, não podemos perder esse foco, né? Não podemos perder esse foco. Interessante isso aí. Sim, senhor. E ainda nessa linha de perverter e pervertidos, no capítulo 20 de Atos, versículo 29 e 30, diz assim, capítulo 20, versículo 29 e 30. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. E ainda nessa linha, em 2 Pedro, no capítulo 2, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1, que diz assim: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Então, nós vemos aqui tanto Pedro, o próprio apóstolo Paulo, e ainda analisando esse capítulo 13, a partir do versículo 6, a situação desse falso profeta. Então, os falsos profetas, eles usam de engano, eles pervertem, eles torcem a verdade e realmente atraem aí as multidões, né? Falsos profetas, eles praticamente produzirão falsos, né? No ambiente, se for evangélico, falsos evangélicos, sim, senhor, falsos cristãos, né? Pessoas que não têm como critério a verdade conforme os apóstolos e os profetas. Amém? O fundamento dos profetas e dos apóstolos falam de suas cabeças. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, igreja, irmãos, irmãs. Tem que ser segundo as Escrituras, não é? Quando o pessoal está aí falando da espada do arcanjo, quer dizer, se você for da palavra de Deus, você não cai nessa, nem é atraído por isso. Por que você não é atraído? Porque você vai percorrer todos os capítulos do livro de Atos e você não vai ver Pedro, Paulo, Tiago, João com essa conversa fiada, não é? Fica atrás dessas pessoas, são atraídos quem não tem como critério a verdade. Me interessa a verdade. E Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quer dizer, você não sente atração ou seduzida, ou seduzido, porque, meu Deus do céu, né? E fica muito claro que o diabo e os demônios, né, estariam operando. Eu creio, pastor, que há uma operação, segundo as Escrituras, segundo previsão, né? Há uma operação de erro muito grande, inclusive nos púlpitos. Né? Há uma operação de erro. Muito grande. Há uma ação de demônios. Fala, Dani. O senhor falou, eu achei muito forte, reverendo, quando o senhor disse que esses falsos profetas, eles falam que vêm da própria mente e do próprio coração. E aí eu lembrei tantos textos que tem no livro do profeta Jeremias e também ali no livro de Ezequiel, quando Deus ele vai advertir o povo em relação aos falsos profetas e falando: olha, eu não estou com eles estão profetizando mentiras. Eles dizem que sonharam, que eu falei, mas eu não falei. Eles profetizam coisas que vêm da própria mente e que vêm do próprio coração, mas é mentira o que eles profetizam. O que profetizam é engano. Então, diversas vezes nós vemos isso lá nos profetas. E a gente observa que realmente é algo que o Senhor, ele combate, esses falsos profetas. Sim, Senhor. Então, tanto que aqui, Jeremias, no capítulo 23, a gente pode até ler, Jeremias, capítulo 23, versículo 13, que diz assim:
do versículo 9 ao versículo 40 do capítulo 23 de Jeremias é muito forte. E no versículo 13 diz: nos profetas de Samaria bem vieu loucura, profetizavam da parte de Baal e faziam errar o meu povo de Israel. Então, mostrando que realmente eram demônios ali por trás daqueles homens, porque profetizavam não aquilo que vinha de Deus, mas o que vinha de Baal. E muitas referências nós temos mostrando isso, que profetizavam o que vinha da própria mente e do coração, mas a palavra de Deus não estava na boca deles. Sim, senhor. E outra coisa importante, ao passo que nós temos lá o Elimas o mágico, tentando tirar o procônsul da fé, nós temos um Simão em Samaria. O evangelho está pegando fogo em Samaria, as pessoas estão se convertendo, e lá no capítulo 8 de Atos, a partir do versículo 16, diz assim, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, do Espírito Santo, mas somente havia sido batizado em nome de Jesus, então lhe impunham as mãos e recebiam este o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhe dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos, receba o Espírito Santo. Pedro, porém, respondeu: o teu dinheiro seja contigo para perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Então tem muitas pessoas, a gente já viu isso, gente querendo passar a igreja por 1 milhão, por 2 milhões... nós soubemos dessa história uma vez lá na Barra, quer dizer, vai uma situação na igreja, o pastor chega, me dá 1 milhão que você fica com a igreja. Quer dizer, o apóstolo São Pedro aqui está combatendo com isso. Esse Simão vem agora e quer comprar o dom de Deus para poder enganar as pessoas. E aí ele diz, claro, você não tem parte, seu coração não é reto. Então nós temos circunstâncias desses ministérios que surgem de pessoas que o coração não é reto. Já eles estão prontos a fim de encher a igreja, de ter muitos números, dele criar todo tipo de manobra a fim de levar a pessoa embora. E aí a pessoa que não tem um olhar bíblico, um olhar para a palavra, aí vai através de sinais. Nós falamos hoje aqui, um dos sinais da vinda de Jesus são os falsos mestres, mas muitos farão milagres para poder enganar pessoas, farão milagres a fim de levar a pessoa ao engano, e a fé de muitos se esfriará. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque lá está muito cheio, reverendo, olha que sinal. Igreja cheia não quer dizer que a presença de Deus está ali. A presença de Deus numa igreja é fazer como o nosso reverendo está fazendo, trazendo a palavra e colocando a palavra de Deus como palco, para a gente estar aqui respirando Jesus. Reverendo, falando sobre tudo isso, aqui na segunda carta de Pedro, capítulo 3, porque isso já vinha de muito tempo, né, desde o início da igreja, mas a gente, quando abre em Atos 2, fala que eles então seguiam a doutrina dos apóstolos. Mas eu acho interessante que o que Pedro fala aqui, no capítulo 3 da segunda carta dele, fala, no versículo 1, amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, ambas as quais desperto com a exortação vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do nosso mandamento, os apóstolos do Senhor e Salvador. Aqui ele dá o tripé. É uma passagem digna de repetir. Vocês, por favor, meus irmãos, repete, por favor, pastor. Sim, senhor. Capítulo 3, versículo 1 de 2 Pedro. Capítulo 3, versículo 1 e 2. 1 e 2 de 2 Pedro. Coloca. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do nosso mandamento, os apóstolos do Senhor e Salvador. Então, essa passagem aqui é muito forte. Profetas. Sim, senhor. E dos apóstolos do Senhor e Salvador. Mandamento do Senhor e Salvador. E é interessante, né, pastor Evandro, que se a gente continuar lendo a própria 2 Pedro 3, ele vai dizer, por que lembrar? Porque surgirão, ele diz aqui, tendo em conta que antes
Quer dizer, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias sobrevirão escarnecedores com seus escarnos, andando segundo as próprias paixões e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Quer dizer, hoje nós já estamos vendo isso, os escarnecedores se levantando, tentando desvirtuar as pessoas. É interessante isso. E aí, Dani? Reverendo, voltando naquele texto que o pastor Miranda comentou aqui, de Atos capítulo 8, falando de Simão o Mágico, achei muito forte também que o texto bíblico, no capítulo 8, tanto no versículo 9 quanto no versículo 11, diz que ele iludia o povo de Samaria. Atos 8, versículo 9. Ora, havia certo homem chamado Simão que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto. Aí no versículo 11 diz, aderiam a ele porque havia muito os iludira com mágicas. Então, aquilo que o pastor tocou e o senhor tocou também, o uso do engano, o uso de diversas manobras, como o pastor disse, mas que vão totalmente em oposto ao que a Bíblia mostra, mas para enganar o povo e atrair as pessoas. E as pessoas são atraídas por essas mentiras, mas a vida não é transformada, continua vivendo em prática de pecado, então não é uma mensagem que confronta o pecado. Pelo contrário, né, é conivente com o pecado. Muitos exemplos já ouvimos de pessoas que se dizem pastores, mas há um casal ali que não é nem casado e manda ir para uma lua de mel antecipada, né, e coisas do tipo. Então, são falsos profetas. Como é que é lua de mel? Uma lua de mel antecipada. Não são nem casados. Como é que é isso, Miranda? Lua de mel antecipada? Terrível, reverendo. Como é que é um isso? pecado, Lua de mel antecipada? Hein? Como é que é isso? Sim, senhor. E prega, né? A moça prega lá no púlpito. Lua de mel antecipada? Quer dizer, eu entendo que lua de mel... Vamos analisar aqui, devagarzinho. Fico meio... Lua de mel, primeiro os nubentes, né, se prepararam em uma igreja bíblica, recebendo orientação. O masculino tem que saber qual é o papel do homem, né? A feminina, a mulher, o papel da mulher. Se estão de acordo à luz das Escrituras, eles fazem a parte civil diante da justiça, né? E vem a parte religiosa espiritual. E comparecem diante do ministro a fim de ouvir os últimos conselhos e vão diante de Deus e dos anjos, das testemunhas, fazer o voto de fidelidade em qualquer circunstância, correto? E aí, depois que o ministro declara marido e mulher, até que só morte pode separar mais ninguém nem nada, não é isso? Aí eles podem dar um abraço, um beijo e seguir os pombinhos, né? Procurar o ninho que quiser, quer dizer, vão para onde for com a bênção de Deus, aí sim terá uma lua de mel verdadeira e santificada. É isso aí, reverendo. Foi assim com você? Comigo foi assim. Com você também? Foi assim. Sim, senhor. Comigo também. Amém. Esse caso que a missionária está citando, eu conheço a pessoa, né? Se for a mesma pessoa, eu conheço uma pessoa que foi isso. Ela até ensaiou uma conversão lá na Zona Sul, depois ela estava pregando numa determinada denominação, e daqui a pouco estava com um noivo numa viagem de lua de mel. Mas estava lá. Mas sem casamento? Sem o casamento. Não, isso não é bíblico, né? Vamos entender o seguinte, isso não é bíblico, na nossa igreja isso não pode acontecer, correto? O casamento, quer dizer, a lua de mel será consequência. É isso mesmo, Railson? Você e a Luciana, como é que foi? Desse jeitinho aqui? Hein? Falei certinho. Isso é o bíblico, gente. Isso é o bíblico. Isso é o que agrada a Deus. Não é? A expectativa de uma lua de mel que pode ser assistida pelos anjos. Não é? O Espírito Santo não sai dentro do casal, não. O Espírito Santo, ele não... Entendeu? O Espírito Santo está lá, é um casamento dentro dos parâmetros da palavra de Deus. Está conseguindo, pastor André?
Glória a Deus. Vai lá, Daiane. Sim, senhor reverendo. Então, esse ponto, a questão do engano, e eu também lembrei tantas vezes o senhor pregando aqui, combatendo também os ensinos que não pregam sobre céu e inferno. Então, falsos profetas que chamam todos de irmãos. Então, levam todos para o céu. Morre alguém, vai para o céu, todos vão para o céu. E eu lembrei ainda que... Repete um pouquinho isso aí. Meus amados, vocês entendem isso aqui que a missionária está colocando? Todo mundo vai para o céu, todo mundo é meu irmão, somos filhos do mesmo pai. Vocês aceitam isso assim? Sim ou não? Bom, em primeiro lugar, a minha Bíblia diz, né? A nossa Bíblia diz, a tantos quanto o receberam, Jesus, deu-se-lhes o direito de se tornar filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Então, uma coisa que a gente quer colocar, não interessa, seja quem for o pastor, seja quem for aí, chama de apóstolo, outro chama de bispo, isso sabe, gente, o que interessa é o que diz a palavra de Deus. Vamos falar assim, o que diz a palavra de... Fala comigo, o que interessa é o que diz a palavra de... É o que diz a palavra de Deus. Né? A Bíblia falou, está falado. Está entendendo? Então, daqui a pouco a pessoa começa a falar sobre o aborto. Quer dizer, induzir pessoas que... Quer dizer, vamos supor, não tem isso, seja quem for, né? Seja o apóstolo São Paulo, seja quem for, tem que falar conforme Deus. Eu tenho que falar conforme Deus. Tem gente que, de repente, tem um negócio que eles querem fazer uma coisa errada, né? Mas eles querem ter um... Tem gente que tem um espírito... Não, mas eu já falei com o líder tal. Meu irmão, se o líder mandou fazer fora da Bíblia, fuja dele como se fugisse de uma cascavel. Já viu uma cascavel? Já viu uma jararaca? Quem já viu a cobra? Eu cresci ali no Pantanal, minha mãe era conhecida como uma... Ela também matava muita cobra, né? E a gente via aquelas caras... Aí tu... Porque é veneno. É veneno. Não, mas o bispo tal disse, o fulano da tal... Gente, não vamos parar com isso, tá? Vamos pegar esse livro aqui, vamos ler. Vamos ler esse livro aqui, que é a palavra de Deus infalível, que não muda, a imutável palavra de Deus. Glória a Deus. Vamos ficar no livro. Vamos ficar no livro, né? Quer dizer, nós não podemos ser ouvidos se não falamos segundo a palavra de Deus. Amém? Mas E voltando nesse ponto, reverendo, que o senhor tinha comentado, então, esses falsos profetas que não trazem a verdade às pessoas, aqui em Jeremias, no capítulo 23, no versículo 16, diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, não deis ouvidos às palavras dos profetas, que entre vós profetizam e vos enchem de vãs esperanças. Falam as visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam. O Senhor disse, paz tereis. E a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração dizem, não virá mal sobre vós. Aí no versículo 32 diz assim: eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e o contam, e com as suas mentiras e leviandades fazem errar o meu povo, pois eu não os enviei, não lhes dei ordem, e também proveito nenhum trouxeram a este povo, diz o Senhor. E aí eu lembrei do Senhor, reverendo, quando muitas vezes pregando no livro do profeta Jeremias, o Senhor fala que realmente, e a Bíblia mostra que o povo estava desviado, era um contexto de pecado, de desvio espiritual, desvio do Senhor, e Deus falou que viria o juízo, sendo que os falsos profetas pregavam que estava tudo bem, que não viria o juízo, que não haveria o exílio, mas aí Deus fala que eles diziam visões mentirosas, falavam que não estavam na boca do Senhor, e eles enchiam aquelas pessoas de vãs esperanças, mas eles falavam segundo a dureza do seu coração. é muito interessante. Poxa, me dá uma paz, me dá uma alegria de saber que o Espírito Santo de Deus,
ele tem aberto nossos olhos nas Escrituras, né? E que tem um povo na nossa igreja forte, e que tem, sabe, gente que é fiel, né? Eu já vi ali a Selma Santana fazendo assim. Parece que a Selma Santana. Aí que eu me engane aqui, eu penso, né? Mas né? Amém. Aí olha ali, né? A Maísa, né? Olha, todos vocês que estão aqui e outros que estão em casa, firmes, entende? Nós vamos chegar lá. Nós vamos atravessar lá. Correto? Pastor André Batista, já está? Como é que vai? Tudo bem? Tudo na paz, reverendo, sim, senhor. Você está falando de onde? Eu estou em Chapecó. Chapecó, a igreja. Santa Catarina. Santa Catarina. Vamos louvar a Deus aí pela vida. Sim, senhor. Pastor, Sim, senhor. não sei se você estava vendo, entendeu qual é o assunto está sendo falado? Entendi, sim, senhor, reverendo. A missionária Daiane pegou como ponto de partida, né, capítulo 13 de Atos, quando Paulo estava evangelizando o procônsul Sérgio Paulo, e Bar Jesus se intromete para atrapalhar o cidadão de prosseguir com Jesus, né? E aí me ocorreu, aí nós aqui estamos comentando esse aspecto, né, mostrando que esse estudo de Atos, né, é para levar meus irmãos, nossos irmãos, a serem firmes naquilo que aprendem na Bíblia, a serem realmente pessoas firmes e não ter nenhuma, não abrir brecha, né, para esses enganos, não é isso, pastor? Por exemplo, você com a sua experiência de levar pessoas a Cristo, né, agora está em Chapecó ou em outros lugares, né? Você às vezes me conta muitos relatos, né? Muitos relatos da ameaça à fé dos sinceros, das ovelhas. Você me contou, entre outras coisas, do rapaz que chama agora Tiago, e não sei quantas profecias para ele, né? Sim, senhor, reverendo. A gente quer louvar a Deus pela vida do senhor, em primeiro lugar, e dizer que nós somos muito felizes, mais uma vez, de ter um pastor que ama Jesus, que é crente, tem compromisso com a Bíblia e não tem aditivos no Evangelho, né? A gente não tem aditivo, a gente não tem invenção de moda, igual estão fazendo aí, porque quem evangeliza, nós estamos vivendo uma época triste demais, porque os sinceros, os pastores sinceros, né? A gente agoniza vendo um evangelho. Eu lembrei até do que Paulo falou lá na carta aos Gálatas, que ele faz até um trocadilho, um outro evangelho que não é o outro. Aí quando lê aquilo ali, como é que Paulo, quando faz a advertência aos crentes lá, de Gálatas, está dizendo de um outro que não é o outro. O outro aí, na tradução do grego, é halos, e o outro é o falso, é o verdadeiro e o falso. Ou seja, Paulo corrigindo aos crentes lá de Gálatas, falando que eles iam bem, mas eles começaram a dar ouvido a um falso evangelho, que não é o evangelho genuíno que a nossa igreja prega. E aí, então, nós temos visto evangelizando, conversando com as pessoas, né, fazendo a obra de Deus, que nós temos que valorizar a igreja que temos, o pastor que nós temos e o compromisso que o Senhor tem com a pregação do Evangelho, porque só vai ser enganado na Igreja Viva, na Assembleia de Deus de Gramacho, quem quiser, porque o que tem de falso Evangelho sendo pregado hoje, meu irmão, é só você conversar, sair pela rua evangelizando que você vai ver. Tem um jogador de futebol muito famoso no Brasil, chamado Thiago Ribeiro. Ele já jogou no São Paulo, jogou no Santos, jogou no Atlético Mineiro, então ele é famoso. Ele é um camarada conhecido no futebol. Thiago ele hoje Ribeiro. Está em que igreja? Ele hoje, a gente está evangelizando ele. Nós estamos evangelizando ele porque ele se diz de uma igreja, né? Mas ele não está congregando em igreja nenhuma e a gente está mostrando para ele o que é ser crente. E aí, na época que ele estava indo na igreja, ele falou assim, que ele tem recebido, inclusive até os dias de hoje, muita revelação sobre o futuro dele. Ele já deve estar com
34 anos, e tem gente revelando para ele que ele vai para os Emirados Árabes, tem gente revelando que ele vai para a Europa, que ele vai jogar em tal lugar. Aí, cada lugar que ele vai, ele recebe uma revelação diferente. Então, ele disse assim, olha, para mim conseguir jogar com 34 anos, nesses lugares todinho que Deus está falando que eu vou jogar, eu tenho que jogar até os 50 anos, porque eu tenho 34, eu estou em final de carreira, e todo mundo está... Um chega e diz que eu vou para Dubai, outro diz que eu vou para a Europa, outro diz que eu vou para outro lugar do mundo. Ele falou assim, pastor, não tem como isso acontecer, porque eu estou terminando a minha carreira no futebol, mas eles dizem que Deus está entregando uma mensagem dizendo que eu vou jogar em todos esses lugares. Ele falou, impossível. E aí a esposa dele contou experiências, dizendo que quando ela estava grávida, a gente adivinhando, falou, vai ser moleque, vai jogar bola, Deus está me mostrando isso. Então, hoje, as pessoas, nós temos que tomar, assim, prestar muita atenção num seminário como esse, onde está sendo pregado a palavra, para você não ser enganado. Enganado por quê? Porque nós vivemos nessa época de hoje, né, configurado como os últimos dias, os últimos tempos, e nós estamos vendo que tudo aquilo que foi combatido lá no Antigo Testamento, pelos apóstolos, nas cartas, nós vemos isso acontecer no dia de hoje. E como se multiplicou falso profeta. Como se multiplicou o número de pessoas que eles têm aditivos ao Evangelho, como se multiplicou o número de pessoas que se denominam crente ou cristãs, né, mas fora do padrão, fora do modelo, e isso é um perigo, porque a igreja é o que nós estamos estudando em Atos. Não pegue como referência igrejas modernas, igrejas que impressionam com a sua arquitetura, ou que impressionam com o seu com a estrutura que tem, mas nós temos que nos impressionar com a Bíblia, e é isso que esse seminário está fazendo. O que é a igreja? Está aqui em Atos, como os crentes se comportavam, né? O que os crentes faziam na igreja de Atos. Aí o reverendo está batendo aqui, oração, evangelismo, comprometimento com a palavra, a Santa Ceia que o pastor falou hoje. Então, isso é igreja. Então, nós estamos vivendo um período assim de muitos golpistas. A gente pode dizer golpistas, gente que não evangeliza. No último seminário, o reverendo falou algo que eu não esqueço mais, disse que o que está acontecendo é exatamente isso, rodízio nas igrejas, não se evangelizam mais, fazem proselitismo na cara pura, são desleais, não fazem o trabalho do evangelista, e isso é o que o Senhor tem ensinado a gente a fazer, e respeitamos até quem é de outra igreja, nós não trazemos para a nossa, a não ser que o Espírito Santo traga essa pessoa, que vai ser muito bem recebida e formada. Então, reverendo, tem sido assim, em todo lugar que a gente vai, nós temos visto isso. Os meninos lá de Cianorte estavam numa pizzaria, o França, o Morelli, o Bruno, eles com a esposa, e eles estavam evangelizando o garçom. Um pastor, quando viu eles evangelizando o garçom, foi lá dar os parabéns, disse que a igreja dele estava precisando de jovens assim. E colocou a igreja dele, falou assim, a minha igreja é muito grande, tá? E você pode ir lá usar a minha igreja, pode pregar, eu gostaria que vocês fossem lá pregar. Mas na hora de evangelizar a turma, ele não estava, né? É o que o senhor falou. Na hora que você chegou na igreja quebrado, arrebentado, né? Não sabia abrir uma Bíblia, não sabia nada, foi esse ministério que te acolheu, esse ministério que te ensinou, esse ministério que pregou a palavra com você, que orou por você. Então a gente deve ser fiel à visão, né, que Deus entregou ao Senhor, porque nós somos a igreja primitiva a partir de Gramacho, reverendo. E é muito interessante, porque isso serve de alerta. Isso serve de alerta. Por quê? Uma vez que você conhece a verdade, né? Uma vez que você conhece o certo, tenha personalidade. Você não é obrigado a ficar parando
para ouvir as pessoas. Eu aprendi muito que eu não sou obrigado a ficar ouvindo o que não vai trazer edificação, né? Esses suportes espirituais que, de repente, estão dentro de uma universidade, ou dentro de um supermercado, ou no campo de futebol, né? E diz que quer falar, eu já sei de onde o cara é, não tem conversa, gente. Me deixa procurar o pecador, me deixa procurar o cara do bar, me deixa procurar quem está no mundo, né? Como Jesus fazia isso, né? Então, me deixa procurar essas pessoas. Então, você deve ter tua personalidade, não é? Porque na hora que você estava arrebentado, essas pessoas estavam onde? Essas pessoas andavam onde? Não é? Então, vamos assim, eu creio que esse período é um período que Deus está permitindo todo mundo olhar e ver uma igreja e tê-la como modelo a partir da descrição das Escrituras e não da impressão que às vezes as pessoas querem causar com aquela programação, com isso e aquilo. Aqui nós queremos a presença de Deus. Eu estou atraído pela presença de Deus. Nós temos, quer dizer, quando você visita uma reunião da igreja em Atos 2, ou em Atos 4, ou em outro momento, você vê um povo compenetrado em Deus. A atração é até Deus, né? É o Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Vocês estão entendendo ou não? Amém, amém? Não é porque tinha A, tinha B, ou tinha isso, não. E a necessidade deles de adorar. A gente precisa ter isso na nossa mente, senão... Quer dizer, além disso, a gente não pode fazer mais nada, senão orar, né, para que Deus ele conquiste pessoas que realmente estejam satisfeitas com a cruz de Cristo, com o cenáculo, com o batismo com o Espírito Santo. Meu amado irmão, virou uma tragédia. Nós estamos com Atos porque virou uma tragédia. Quantas vezes nós chamamos as pessoas, vai ter reunião do Espírito Santo. Mas que interesse? Muitas pessoas têm reunião do Espírito Santo. Não é? Vai ter uma reunião de oração para ser batizado com o Espírito Santo. Vai ter... Quer dizer, parece que muito dos irmãos, né, até pentecostais, parece que esfriaram no que a Bíblia diz sobre o Espírito Santo. No que a Bíblia fala. Mas eu quero louvar a Deus, e o remanescente que tem na igreja com fome de Deus se prepare. Inclusive, eu devo anunciar aqui uma vigília. Eu devo anunciar uma vigília. Glórias a Deus. E como tudo está sendo muito intenso, nosso ministério está sendo muito intenso, eu quero anunciar essa vigília para sexta-feira. Agora presta bem atenção, essa vigília para sexta-feira de oração, nós vamos fazer a vigília dos 120 aqui no templo, por causa da aglomeração, por causa dessa situação. Então, eu vou pedir para o pastor Miranda ou Evandro, vocês fazerem aí um controle, os 120 primeiros que se inscreverem, tá? Se inscreverem é dar o nome, né? Não é dar o nome, não é taxa oferta não, tá? É dar o nome. Amém? Mas não é que não possa dar oferta na vigília também. Glória a Deus, não. Mas os 120 para a gente ter uma organização, quer dizer, os 120... Valeu, Elaine? Valeu aí? Os 120, sexta-feira, a partir das 23 horas, queremos começar uma vigília. Quem tá com saudade de uma vigília? Né? Agora, essa vigília, né, pastor, também pode ser também online, não pode? Sim, senhor. Aqui, 120, agora em casa... Glória a Deus. Em casa, tá ligado? Vamos fazer essa vigília pela fé? Vamos ou não vamos? Vamos fazer um vigilhão aqui, pastor. Porque estamos com sede de ver Jesus batizar com o Espírito Santo. De ver Jesus renovar as vidas. De ver Jesus transformar as vidas. Não é? E com certeza vai ser uma grande vigília, Daiane.
Com certeza. Vai ser uma Grandíssima. Uma grande vigília, pastora Cristina. Vai ser uma grande vigília. Reinaldo. Mas pode falar, pode falar. Com certeza, reverendo. A gente louva a Deus pela vida do Senhor dirigido pelo Espírito Santo. Então, é uma igreja de oração e da palavra. E sexta-feira, uma grande vigília, os 120 aqui, e também a modalidade online. Com certeza. Agora, nesse tópico que você leu, que foi no capítulo 13 do livro de Atos, né? Então, esse tópico foi uma advertência, foi um ensino e uma advertência. Quer dizer, em todas as épocas, sempre surgiram pessoas, instrumentos de Satanás, para tentar desviar as pessoas, né? Ou perverter a verdade, como lá em Atos 8, e depois em Atos 13, e o grande apóstolo São Paulo soube tratar muito bem com isso, né? O que é que vocês acham que fez com que, o pastor André, a gente dá uma resposta bem bíblica aqui, né? Quer dizer, que elementos de proteção nós aprendemos a utilizar como fez o apóstolo São Paulo? Porque o apóstolo São Paulo, diante dessa investida de Satanás, olha para cá, gente, diante dessa investida de Satanás, quer dizer, alguém que estava investindo, né? E foi cara a cara a coisa, não foi? Foi, Miranda? Foi. Alguém que estava investindo, não é isso? Isso serve de lição para nós. De repente tem um irmãozinho sendo assediado, né? De repente tem uma irmã sendo assediada, ou tem uma situação qualquer. Então você que está com convicção, o que é que nós aprendemos aí, pastor André, com o apóstolo São Paulo? Reverendo, primeira coisa é a centralidade da mensagem, né? É Cristo. E eu acho que para todo mundo ficar protegido, você tem que pegar a Bíblia, né? Devorar a Bíblia, como o senhor falou, e a mensagem central é Cristo. Não acredite quando você vê pessoas adulterando a mensagem ou aditivos seduzindo, né? Porque, como foi dito aqui, né, houve um confronto contra esses falsos profetas, esses falsos mestres. E aí, uma das coisas que ele anunciava? A palavra. Então, o que a nossa igreja faz? Fechados com a Escritura, fechado com a Bíblia, fechado com a mensagem, né, apostólica. E aí, quando a gente vê aqui a referência à palavra de Deus, então todo mundo deve, eu falei isso aqui da última vez, nós não temos que estar interessado em novidade, nós temos a verdade, nós temos luz própria. Foi dito hoje na abertura aqui do seminário, o senhor falou, nós temos luz no gramacho, e essa luz vem da Escritura. Então nós precisamos dar uma atenção à Bíblia e levar a sério todas as advertências que nós temos na Escritura a respeito das épocas, do tempo, né, dos falsos mestres que estão disseminando, enganando, seduzindo, adicionando, burlando a palavra e trazendo, infelizmente, uma geração de pessoas que não está no molde do que eram os crentes da igreja primitiva. É interessante, pastor André. Pastor André, não, pastor Evandro. Reverendo, eu vejo aqui o que está descrito em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5, fala como era a postura do apóstolo Paulo, quando ia pregar o evangelho. Ele fala assim: porque o nosso evangelho não foi a voz somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós, por amor de vós. Então, esses ingredientes é que faziam a diferença na pregação de Paulo e da igreja, e que dava a certeza a quem estava ouvindo. O Espírito Santo operava. O combate à heresia, você percebe que a corrente e todos esses homens de Deus combateram no passado. E eu me lembrei aqui, reverendo, da carta de Judas, irmão de Tiago, meu irmão do Senhor, que ele vai dizer o seguinte: amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação,
foi que me senti obrigado a corresponder-vos convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé que uma vez por toda foi entregue aos santos, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, ao quais destes muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transtornam em libertinagem a graça do nosso Deus e nega o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Então nós temos que batalhar pela nossa fé, porque esse outro, como o pastor Batista estava explicando, tende a nos afastar do único e suficiente Salvador. Já falou já, né? E aqui a gente vê, Vera, nesse embate do apóstolo Paulo com esse falso profeta, e no versículo 12 diz: então o procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Então, a doutrina, o ensino da palavra, o ensino das Escrituras, é isso que nos fará afirmar raízes em Cristo. Então, realmente, a palavra é o segredo para sermos protegidos desses enganos. Então, nada disso nos atrai, porque nós temos a palavra e sabemos que a nossa igreja é uma igreja completa, uma igreja bíblica e completa. Então, na nossa igreja tem pastor, tem um grande homem de Deus, um pastor, que prega a palavra, que é um profeta verdadeiro e que combate esses modismos e esses desvios da Escritura. Pastores auxiliares que seguem na mesma linha, como o apóstolo Paulo fala lá em 2 Coríntios, que andam nas mesmas pegadas. Então, pastores, missionários, é uma igreja de evangelização, é uma igreja de missão e uma missão genuína. Então, realmente, pastores, missionários que levam um discípulo que é ensinado a levar o evangelho onde for, tem o exército de Deus, tem a missão no esporte. Então, realmente, uma igreja completa, que prega a palavra. Então, nada lá fora nos atrai, porque aqui nós já temos tudo, né? Aqui a gente está realizado e completo em Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus.